Fala pessoal, tudo bem com vocês? Empate com sabor amargo, hein? Na Colômbia, contra o Deportivo Cali, muitas chances perdidas, não fosse o Cássio, hein? As escolhas de Vitor Pereira e a matemática do grupo. Será que dá pra classificar? Claro que dá. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foram 2 pontos perdidos. Um conquistado, mas 2 pontos perdidos pelas circunstâncias da partida. O Corinthians deveria ter saído vencedor por tudo que criou, por tudo que construiu e pelas chances criadas muito claras, né? Com falta de capricho nas finalizações, o Corinthians acabou no 0-0. Tudo bem, eu sei que o Deportivo Cali teve um pênalti, mas lá estava o goleiro que vive grande fase mais uma vez, que é o goleiro Cássio. Não só pela penalidade, a sua 22ª cobrança que ele pega em toda a sua história como goleiro do Corinthians, mas também pelo que ele fez nos 90 minutos, como já tinha feito contra o Fortaleza, como tem feito nessa temporada. Diferentemente de 2021, quando o Cássio começa a ter atuações irregulares, ele, não sei se pela sombra do Ivan, não sei se resolveu trabalhar mais forte, mais focado. O Cássio ainda tem muito tempo pela frente, né, para manter o seu nível de goleiro decisivo que sempre foi, e ele está fazendo isso esse ano. Ele realmente tem voltado à sua melhor performance e tem conquistado pontos para o Corinthians. Dá para a gente dizer que, como o Corinthians desperdiçou também a sua penalidade, né, que se não fosse o pênalti defendido por ele, o Corinthians teria saído perdedor, porque isso é do futebol, né? E olha que a situação no grupo se complicaria bastante. Então eu já vou falar da matemática e do que o Corinthians precisa para se classificar. Mas é fato que o Corinthians criou as melhores oportunidades e acabou desperdiçando. Essa do Fábio Santos no pênalti, poxa vida, um cara que tinha acertado 13 em sequência, desperdiçar essa justamente nessa hora, mas é do futebol, né? Ele cobra muitas vezes esse pênalti alto, né, com força, tirando do goleiro, e ali é muito difícil para o goleiro buscar. Só que a bola subiu um pouco demais. Aliás, isso em vários momentos, né? Em várias finalizações, a bola, os caras botavam muita força nela. O Mantuan, o Maicon, e acabaram desperdiçando chances preciosas. O Vitor Pereira mais uma vez mexeu no time. Como a gente já sabia, como a gente tem percebido, existe um rodízio estabelecido, mas para muitos o William não ter começado o jogo foi um erro do Vitor Pereira. Bom, ele explicou na entrevista coletiva que o William sentiu um desconforto depois do jogo contra o Fortaleza, que ele correu demais, ele foi o melhor em campo, ele participou de quase todas as ações ofensivas do time, apesar do resultado ter vindo através de um gol contra no cruzamento do Maicon. Em chances, no segundo tempo, especialmente quando o Corinthians retoma o meio de campo, retoma as rédeas do jogo, é o William quem dá as cartas, pela qualidade de jogador que ele é. Segundo o Vitor Pereira, ele tinha condições para 30 minutos. Então, por isso, ele optou por deixar o William para o segundo tempo e descansá-lo mais. Isso a gente vai ver muito a partir de agora, gente. O próprio Renato Augusto, que entra bem também na segunda etapa, mas que teve que sair no intervalo do jogo contra o Fortaleza porque não estava rendendo. Não é que ele estava cansado. Isso prejudicou o Renato Augusto tecnicamente. Ele não conseguiu ditar o ritmo do jogo como ele sempre faz no meio de campo. Hoje ele entrou muito bem, tanto que ele tem uma jogada que ele tira 2 caras num lance só pelo lado direito, toca para o Duqueiroz, o Duqueiroz faz o cruzamento, o Júnior Moraes o corta-luz e o Fábio Santos desperdiça com a perna direita na frente do gol. Mais uma boa chance criada, e aí ali no final você poder recorrer ao banco com William e Renato Augusto é uma vantagem. Porque dependendo das circunstâncias do jogo, talvez você nem precise utilizar esses caras. E aí você consegue fazer a sua gestão física. É que Libertadores não tem facilidade. Então é importante você ter esses caras no banco para que daqui a pouco, opa, estou precisando do resultado. Vamos ver se a gente consegue, né, levar para casa 3 pontos, que facilitaria bem a vida do Corinthians. Mas ainda a esperança é interessante em termos de classificação, inclusive na primeira posição do grupo. Já vou falar sobre isso. Vamos lá, vamos para a escalação, para as escolhas do técnico. As principais surpresas, o Gustavo Mosquito e o Giuliano, por exemplo, como titulares. Por quê? Porque a gente vinha cobrando mais oportunidades para esses jogadores. Quando o time vai jogar contra o Boca e ele saca o Roger Guedes também, ele coloca o Watson. E para muitos o Watson estava numa fila aí do tipo, ele não era a primeira opção
Cadê o Mosquito que não está entrando mais? Pois bem, ele deu chance para o Mosquito. O Giuliano, que não entrou nem contra o Fortaleza, não vinha entrando nas partidas, nem no time reserva, jogou contra a Portuguesa no Rio, somente. Mas estava, por exemplo, quando o Paulinho machuca, né, e entra o Duqueiroz, que é titular do time, como a gente viu hoje, jogando muito bem, inclusive, por que ele não botou o Giuliano? Hoje o Giuliano começou o jogo. De novidades, eu acho que mais ou menos isso, né? Já entendemos que o Fábio Santos é o seu lateral esquerdo titular, que o Jô é o seu titular. Então tem algumas coisas que a gente já está entendendo. O Roger Guedes hoje é uma alternativa. Não acho que ele não entrou porque reclamou na zona mista, que não estava jogando e tudo mais. Não acho isso. Acho que está dentro da gestão que o Vitor Pereira tem feito. O Roger Guedes vai jogar contra o Bragantino no final de semana. Ah, mas seria melhor deixar o Roger Guedes para Libertadores. Ele poderia ter entrado hoje. É que, pelas circunstâncias do jogo, eu entendi ele ter colocado os jogadores que ele colocou. O Júnior Moraes na vaga do Jô, o William na vaga do Mosquito, o Renato Augusto na vaga do Giuliano. Não vi nada demais. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. O Vitor Pereira está trabalhando e bem com as opções que ele tem, está mesclando bem o time e está fazendo ótimas leituras táticas das partidas. É muito difícil você ver o Vitor Pereira fazer uma troca que a gente fala assim, mas da onde ele tirou isso? Até aquelas que a gente não concorda inicialmente, depois a gente percebe que ele estava certo. Eu vou dar um exemplo muito claro. O Fagner machuca com 4 minutos. Aliás, com informações da assessoria de imprensa, informação muito preliminar ainda, ele sofreu uma entorse na perna esquerda com trauma. Não dá para dizer se é joelho, se é tornozelo, o que aconteceu, a gravidade. Tudo isso vai ser tema de avaliação quando eles retornarem para o Brasil. Então, a única informação que a gente tem, a princípio, é essa. Então, toda a preocupação aí com o lateral direito titular do Corinthians. Quando ele sai, o Rafael Ramos não está inscrito nessa fase da Libertadores. Eu penso, bom, ele tem algumas opções para fazer, que é o que a gente conhece do elenco. O João Vitor já fez essa função. Ele tem o Gil no banco. Bom, bota o Gil e desloca o João Vitor para lateral. É uma emergência. Eu sei que você vai tirar o João Vitor da defesa, mas tudo bem, dá para fazer isso. O Duqueiroz, recentemente ele fez isso, inclusive, desloca o Duqueiroz para a lateral direita, coloca o Cantillo, por exemplo, para jogar ali com o Maicon, ou até poderia colocar o Renato Augusto, mas era muito cedo no jogo, 4 minutos apenas. Enfim, ele tinha opções. Ele coloca o Piton. Eu pensei, opa, o Piton, lateral esquerdo, jogar na direita, com o pé invertido, a gente nunca viu o Piton fazer essa função. Provavelmente tenha feito nos treinamentos. Provavelmente o Vitor Pereira se cercou dessa possibilidade. Se eu perder um lateral direito e eu não tiver o Rafael Ramos, eu vou botar o Piton. E não é que ele foi bem? Ele foi bem. Na minha avaliação, o Lucas Piton foi muito bem jogando de lateral. Tanto defensivamente, mais no primeiro tempo, né? Quanto no segundo, quando o Vitor Pereira coloca o Gil na vaga do Mantuan e faz de novo o sistema com 3 zagueiros para poder dar proteção à subida dos laterais. Porque aí no segundo tempo, o que ele precisava? Ele precisava atacar. O Fábio Santos só conseguiria se liberar se ele tivesse mais proteção. O Fábio é um cara que fica mais. Então você tendo ali o João Vitor centralizado, o Gil pelo lado direito e o Raul Gustavo pelo lado esquerdo, você defendia numa linha de 5, porque aí descem, né, Piton e Fábio Santos, e quando o time atacava, esses laterais apoiavam. E dessa forma, o Corinthians ficou em cima na segunda etapa, buscando o seu resultado, inclusive quando sofre a penalidade. Cara, genial. O Vitor Pereira fez a leitura correta, testou uma variação tática, provavelmente em pouquíssimos treinamentos que ele teve à disposição e conseguiu implementar na partida. Tá tudo certo. Com a sua dupla titular, Maicon e Duqueiroz, e aí algumas outras possibilidades que a gente vai falar a partir de agora. O Giuliano, senti ele um pouco abaixo. Acho que ele tem, obviamente, mais intensidade, mais dinamismo que Paulinho, que Renato Augusto, que são jogadores muito técnicos, mas que às vezes carecem de uma parceria mais veloz ali no setor. O Giuliano tinha essa parceria, o Maicon e o Du. Só que o Giuliano não é um meia armador. Ele é um meio campista de intensidade, né, que faz o vai e vem, mas eu senti ele meio deslocado taticamente. Ele cercou, ele marcou, mas quem fez essa função muitas vezes foi o Du. O Du que se desloca muito bem, né, que evoluiu demais e que hoje tomou conta da posição, conseguiu sair para o jogo, inclusive deu arremates. E o Maicon, né? O Maicon perdeu gols na frente do gol. Teve possibilidades para marcar. Os dois se soltaram muito mais que o Giuliano. Não sei se era estratégia, mas faltou um pouco o Giuliano aparecer mais para o jogo.
quando o Renato entra no seu lugar, é óbvio que o time ganha em qualidade e que bom você ter esse tipo de recurso no teu banco de reservas. Queria falar do Jô, né? O Jô é outro jogador e isso é mérito do Vitor Pereira. A diretoria já trouxe a informação aqui, deu um ultimato para ele, ou você anda na linha ou você vai rodar, ou você não vai ficar por aqui, não vai ser utilizado pelo técnico, e o Vitor Pereira entendeu que na função não tem ninguém melhor do que o Jô. E ele emagreceu, ele tá focado, ele tá correndo, ele tá voando. O Jô ganhou todas as disputas que ele participou. O Jô correu pelos lados do campo como um ponta muitas vezes. Bom, o cruzamento que ele faz pro gol perdido do Mantuan é impressionante. Ele não só tem sido aquele cara que segura zagueiros, que faz pivô, que incomoda o adversário, não. Ele tem sido um cara fundamental em termos de abrir espaço para quem vem de trás, em termos de passes precisos, de disputas dentro da área, e ainda perde uma grande chance no segundo tempo, mas aí por conta do mérito do goleiro De Amores, que faz uma defesa espetacular, porque a cabeçada dele foi certeira, foi no canto para fazer o gol. E o goleiro acabou pegando. O Jô fez aquilo que se espera de um centroavante, né? Só não fez o gol, mas por detalhe. O Júnior Moraes entra no seu lugar e aí tá muito claro, né? Por que o Roger Guedes não entra? Primeiro porque o Roger Guedes quer jogar de ponta, né? Então a concorrência é maior. O Roger Guedes vai ter que disputar a posição com o Mosquito, com o William, com o Adson, com o Mantuan, com todo mundo que tá ali no setor. E para a vaga do Jô, você tem o Júnior Moraes, que é um cara que está chegando, está se adaptando, mas dá para ver que ele tem muito potencial. Inclusive, ele sofre o pênalti porque ele se movimenta muito. Tá faltando um gol para ganhar confiança. Quase saiu contra o Fortaleza, bateu no braço dele a bola, mas ele sofreu a penalidade. E foi importante também. E aí, a lamentar o gol perdido pelo Fábio Santos, que perde depois também outro. O Mantua perde duas oportunidades claríssimas, né? Uma na frente do goleiro, que ele tenta chutar com força, ali era jeito. Essa bola que ele chuta por cima, depois ele tem uma jogada interessante de perna esquerda no bico da grande área, que o goleiro faz uma baita defesa. Que mais? O Maicon também perde um gol inacreditável, né? Com gol aberto. O Corinthians criou para ter vencido o jogo e não conseguiu por falta de capricho realmente na finalização. No que diz respeito ao trabalho do técnico, para mim tá tudo certo. No que diz respeito ao trabalho tático dos atletas, eu acho que a coisa funcionou. Faltou realmente acertar o pé. Mas o Deportivo Cali teve um pênalti também. Teve, porque era um time que, digamos, dava muitos espaços, mas também sabia aproveitá-los. Tinha uma transição rápida. E o pênalti só surge quando o Maicon, ao puxar um contra-ataque, erra o passe. E aí pega a defesa toda desarmada do Corinthians. Na transição rápida, o jogador acaba sofrendo o pênalti, o Cássio realmente comete a penalidade e defende do Theo Gutierrez numa cobrança bem no cantinho em que ele vai buscar e o Cássio foi decisivo, como eu disse no jogo. Tá, mas e a partir de agora, Chico? Como é que faz o Corinthians para se classificar? Esse empate complicou, como é que vai ser? Tem mais 2 rodadas. A questão é o seguinte, gente, o próximo jogo é dificílimo, contra o Boca na Bombonera. O Boca venceu o Always Red essa noite e colou no Corinthians. O Corinthians segue líder do grupo, 7 pontos. O Boca tem 6, o Deportivo Cali tem 5 e o Always Red tem 4. Eu tiro o Always Red da parada porque eu acho que não vai ser o suficiente para ele se classificar. Então a disputa está entre Corinthians, Boca e Deportivo Cali. Tá? Pode ser, o Always Red ainda tem chances matemáticas, mas eu acho difícil, porque com esses 3 aqui, que devem pontuar nessas 2 rodadas finais, a disputa vai ficar para 2 vagas entre esses 3 times. A questão é, para vocês entenderem de uma forma mais rápida e simples, o Corinthians precisa de uma vitória nesses 2 jogos para se classificar. Se perder para o Boca, basta vencer o Always Red em casa na última rodada. O problema todo é você depender disso, é você começar um jogo precisando dos 3 pontos. Isso sempre... Por quê? Porque acontece um jogo como o de hoje, por exemplo, em que a bola não entra, bate na trave, o goleiro pega, o cara perde pênalti, aí corre o risco de não se classificar. Então isso sempre é complicado. O interessante seria pontuar na Bombonera, porque aí você segura o Boca, né? Se perder, o Boca ultrapassa o Corinthians. O Boca vai a 9 pontos e o Corinthians ficaria com 7. Só que, se ele vencer na última rodada, ele vai a 10. Chico, mas aí ele supera o Boca. Mas e se o Boca vencer o Deportivo Cali? Bom, se o Boca vencer o Deportivo Cali, o Boca, que vai a 12 pontos, o Corinthians vai a 10 vencendo o Always Ready, e como o Deportivo Cali teria perdido para o Boca, ele não soma mais do que 8 pontos. Portanto, o Corinthians se classificaria também. Se o Deportivo Cali vencer os seus 2 jogos, ele vai a 11 pontos. Perfeito, vai a 11. Se o Boca vencer o Corinthians, vai a 9. E o Corinthians, que tem 7, se vencer o Always Ready na última rodada, vai a 10. Então, o Deportivo Cali com 11 e o Corinthians com 10, o Boca ficaria de fora.
Em todas as simulações, se o Corinthians vencer o seu último jogo contra o Always Ready, ele tá dentro. Claro que se ele vencer o Boca na Bombonera, não tá proibido disso acontecer, a coisa facilita bastante. Eu tô dizendo que em caso de derrota para o Boca, mesmo vencendo o Always Ready, o Corinthians tá dentro. O empate também não é mau negócio, mas vai ser duro, viu? Vocês viram o pênalti que o Boca, digamos, recebeu nesta noite? Pois é, tudo isso é complicado. Torcida, campo, adversário, arbitragem, e o Corinthians vai ter que superar tudo isso. Mas o trabalho que está sendo feito tá interessante. Libertadores não tem facilidade, gente. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!